O sol, o sol, o sol. Se eu sento para conversar com uma dermatologista, é lógico, sempre, sempre, o maior vilão será o sol. Mas isso desde quando? Qual o cuidado que a gente deve ter? Porque quando a gente fala em sol, a gente pensa na exposição ao sol da praia. Mas não é isso. A gente está o tempo inteiro, né, exposta na rua e também dentro de casa com as luzes. Então, eu vim conversar com a doutora Roseli Andrade, que é dermatologista, para falar dos pequenininhos, dos nossos bebezinhos. Nossos não, porque eu não tenho mais. Sou louca para ser avó, mas não tenho mais bebezinho. Mas os bebês, porque às vezes uma ida na farmácia, a ida na casa do amigo com o próprio carrinho, tem que tomar muito cuidado com essa exposição. E aí a gente fica também preocupada qual produto colocar no seu bebê, a partir de quanto tempo ele já pode colocar um filtro solar, ou antes a gente tem que pensar só numa proteção externa. Isso é bastante interessante, principalmente agora com essa história de mosquitos e doenças, né? Que elas também me perguntam e ficam muito em dúvida também com os repelentes. Então, vamos lá. Crianças até 6 meses não têm que ir para a praia e não têm que ir para a piscina. Ou seja, até 6 meses de idade não tem que usar filtro solar. É complicado, né? Mas até 6 meses de idade, a exposição que a criança tem que ter do sol é aquela que o pediatra pede. É aquele solzinho de manhã ou no finalzinho de tarde, no carrinho, ou então exposto no quintal ou na varanda da sua casa, sem a roupinha, para ficar ali alguns minutos. Filtro solar de criança a partir de 6 meses. Então, com 6 meses de idade, ela já está com a imunidade mais adequada, já tomou todas as vacinas, e aí pode entrar nesse meio tão contaminado que são areia de praia, mar e piscina. Aí o filtro solar tem que ser um filtro solar específico para criança. Então, quando as pacientes me perguntam, mas aquela história quando eu vou comprar e vejo lá na farmácia que está escrito Kids ou que está escrito infantil, será que precisa aquilo mesmo? Aquilo é válido? Sim, aquilo é válido. Hoje, a indústria farmacêutica está muito evoluída e ela tem direcionado o melhor filtro para a criança. O filtro para a criança, ele não pode ser um filtro que tenha muitos agentes químicos. Esses químicos, a pele dela ainda não é uma pele tão amadurecida e ela pode ter alergias. Então, o filtro da criança, ele é mais de componentes que não permitem a absorção do sol, no sentido de filtros físicos, a gente chama. É como se fosse uma barreira física que ao receber a luz, ela reflete. Então, filtro de criança tem que ser filtro de criança. Aí me perguntam, mas outro dia eu fui lá na farmácia e vi filtro para a família toda. Filtro para a família toda é quando a gente começa a pensar já em crianças de 4 para cima, tá? 4 para cima pode usar o filtro da mãe, comprar um filtro grandão, tubão para todo mundo. Agora, bebês de 6 meses até 4 anos, evitar filtros comuns e utilizar esse filtro físico. A grande dúvida, eu tô em Ilhabela, eu tô no litoral e eu quero proteger o meu filho da picada de mosquito. O que eu faço? Ou aqui mesmo, né? Ou aqui mesmo, claro. Ou filtro ou protetor solar, repelente. Então, funciona da seguinte forma. Primeiro, você vai passar o filtro, esperar pelo menos 20 a 30 minutos e depois você vai passar o repelente por cima, não o contrário. Tá? É como se você imagina que o filtro formou uma segunda pele para você e o repelente está formando um halo de proteção, por isso que ele tem que vir depois. Esse filtro ele precisa ser reaplicado em criança com mais facilidade, com menor espaço de tempo, e o repelente, de preferência, é um repelente que tenha durabilidade. E também, crianças menores que 6 meses, existem filtros que você espirra na roupa, que você espirra no lençol, que você espirra no carrinho e que também fazem essa proteção, né? Então, hoje tem isso, a durabilidade desses repelentes chegam a durar até 8 horas. Essa é a orientação. Buscar sempre aqueles que estejam indicados para criança. Se criança muito pequena, existem alguns repelentes que são específicos, isso você tem que perguntar para o consultor da farmácia, ou você tem que perguntar para o seu médico, que ele pode orientar você o que seria melhor, qual seria mais natural, por conta dessas dificuldades dessa pele imatura desse bebê até os 6 meses.
Carrinho também, né? Tentar comprar aquele que puxe, tem o protetor também. Hoje em dia, a grande maioria deles tem como se fosse uma cobertura, que é um guarda-sol. Já temos roupas para criança que tem no próprio tecido um fio que tem o filtro solar, então que facilita muito. Os meus filhos, embora de dermatologista, não gostam de passar filtro solar. Criança nenhuma gosta muito de passar filtro, então facilita muito. Vai para a piscina, vai para a praia, já tem, é obrigado, eles já sabem que eles têm que colocar a blusinha. E hoje em dia tem chapéuzinho, tem delicados, tem com coloração legal para eles, com temas. Então eles se encantam por esse tipo de coisa. E no rosto, sempre utilização de filtros mais aderentes, que não caiam no olho, que não causem alergias, que não causem coceiras. Qual a consequência de uma insolação, de um excesso de sol num bebê? A gente diz que o dano solar ele é cumulativo. Então, assim, aquela jovem que vem aqui no meu consultório com 15, 16 anos e que todo domingo ela fica vermelha, 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 e às vezes bolha e descasca. Eu falo para ela, isso que você está plantando agora, quando você tiver 38, 40, 50, vai mostrar o dano que foi ocasionado. Muito provavelmente essa jovem vai ter câncer de pele. E pior, se ela começou essas queimaduras lá muito pequenas, muito mais exposição de sol ela teve. Então, qual que é o perigo? O perigo não é aquele paciente que toma sol o ano inteiro, como a grande maioria aqui de nós santistas, que tem esse contato com o mar muito próximo e que fica bronzeado e que usa o filtro solar adequado. Esse está protegido, está tentando se manter. Agora, aquela que vai todo domingo e todo domingo faz bolha e todo domingo fica vermelho. Tem que manter para a semana inteira, né? Mas então, esse vermelho não mantém. E aí eu sempre digo, se você ficou vermelho, ficou cor-de-rosa, certeza que esse bronzeado não vai ser mantido. O melhor é você utilizar um filtro solar mais alto, ter uma qualidade de bronzeado melhor, não vai passar por esse vermelhão, e esse bronzeado dourado ele vai chegar ao longo das suas exposições. Não adianta querer bronzear num dia só, que você só vai ter problema. É muita disciplina, gente. Até nisso tem que ter disciplina. Para o sol também, não tem jeito. E principalmente com os nossos pequenos, né? A gente tem que redobrar, porque quando você é adulto, você é dona do seu nariz, arca com as suas consequências, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande desses pequenininhos que estão nas nossas mãos. Então, tem que cuidar mesmo, e hoje o mercado contribui para isso. Então, é só olhar, ficar de olho, procurar a orientação de um profissional para seguir bem a vida dele, uma vida saudável e feliz. Sunday morning, rain is falling. Still some colors share some skin. Clouds are shrouding us in moments unforgettable. You twist to fit the mold that I am in. Vocês viram a importância de se prevenir contra os danos dos raios solares. É uma delícia pegar sol, precisa pegar sol, pelo menos um pouquinho, naqueles horários todos que a gente já sabe quais são. E aí, eu vim aqui na Chicos Baby conversar com a Fabiana, porque a doutora Roseli Andrade falou da importância do banho de sol, mas da importância de um bom carrinho também que proteja a criança. E aqui a gente tem um mundo. Fico até nervosa, é até difícil de... Tem diferença, Fá? Hoje as pessoas cada vez estão mais conscientizadas com essa história, né, do raio solar e tudo, do mal que faz. Então, os carrinhos hoje estão todos entrando com uma inovação do fator de proteção solar na tecnologia do tecido. É super bacana. Então, ajuda a proteger a pele da criança. Às vezes a mãe passou de um horário, esqueceu o filtro solar. E aí eles já vêm com uma capota até extensora, justamente para poder proteger ainda mais a criança mesmo. É muito bacana. E aqui todos têm essa promoção? Proteção não, tem alguns e aí não, tem... Alguns modelos possuem, não são todos no mercado então que possuem. Bom também quando a mãe vier procurar aqui na Chicos Baby e falar, eu quero aquele carrinho que já tem a proteção solar. Né? Sim, na verdade é um diferencial a mais para poder ter... Todos que tiverem a cabelinha vão proteger, mas você escolhendo o que tem o tecido já com a proteção... Sim, tem a capota, sempre ela ajuda a proteção, mas o raio ele ainda consegue atravessar o tecido, né? Ainda mais aqui em Santos, né?
gente, que a gente tem essa cidade, tem calor danado. Agora, você me falou que também tem uma proteção para colocar no vidro do carro, né? Isso, existem os protetores solares para veículo que você fixa no vidro do carro, justamente aquele momento do pico do sol que a mãe consegue estar ou estilo cortina que você baixa ou estilo ventosa que você gruda somente no carro e protege a criança enquanto está na cadeirinha do carro mesmo. Agora, a gente fala em calor, lógico, está falando de proteção, já vimos os carrinhos, proteção para o vidro, mas a gente tem que falar muito de hidratação. Até 6 meses a gente sabe que é só peito mesmo, pode dar peito até 6 meses, não precisa dar água, dar água para o bebê, mas depois de 6 meses entra com a água, com suquinho, e aqui tem muita opção, né, Fá? Sim, tem uma variedade de copos de transição justamente para essa fase, né? Que a mãe começa a tirar do seio para introduzir outros tipos de alimentos. E aí tem de vários tipos, de vários modelos, tamanhos, conforme o desenvolvimento da criança. Eu nunca dei mamadeira para meus filhos. Eu estou vendo aqui vários copinhos. Na minha época, na época deles, não tinha tanta variedade assim. Então aqui a gente consegue acompanhar até essa transição, né? 6 meses, 7 meses, um ano. Sim. E hoje tem copos até que fazem a transição para o nosso copo mesmo de vidro, sem tipo de bico nenhum. Justamente porque hoje cada vez os médicos incentivam menos bico possível, né? Gente, é muito tranquilo, é muito prático, é muito mais saudável e amoroso e prático da peito, e é muito mais higiênico e prático, e a criança evolui muito mais na sucção em tudo usando esses produtos em vez da mamadeira, né? Quem não tem jeito usa a mamadeira, mas para mim foi muito feliz essa minha escolha dessa transição do peito para esses copinhos, foi ótimo. E agora tem um mundo aqui na Chicos, então tem um mundo de coisas para deixar o seu bebê mais feliz, você também, e protegido, como a gente está falando hoje nessa matéria, não é isso? Isso mesmo, Rê. A gente sempre com a preocupação, né? Em primeiro lugar, a saúde das crianças. Você protege, ainda sai daqui com um monte de coisa linda. That may be all.